De volta com você aqui na Itaenga FM, agradecendo o carinho da sua audiência. Como eu havia prometido, né, já estamos aqui com alegria, registrando a presença do nosso e hoje, por isso que o programa vai ser tão especial. Já estamos aqui com a presença do nosso querido amigo e irmão, secretário de governo e vice-prefeito de Lagoa de Itaenga, Estênio Ferreira. Irmão Estênio, boa tarde, é uma satisfação reencontrá-lo. Boa tarde, Moisés, é uma satisfação também da minha parte poder reencontrá-lo e saudar nesse momento o povo de Lagoa de Itaenga através da nossa querida rádio comunitária Itaenga FM, na pessoa do querido amigo Júlio Filho, que nos ajuda na sonoplastia. Isso. Ô, irmão Estênio, antes do senhor chegar, eu fazendo aqui a introdução do programa, eu falava que Deus colocou no meu caminho um jovem de 16, 17 anos na época aproximadamente, que passou a ser um parceiro meu e se interessar por uma bandeira que eu venho desfraudando já há muito tempo, que é a valorização da história política administrativa de Lagoa de Itaenga. O senhor, muito jovem ainda e continua jovem, abraçou a causa e se tornou também declaradamente um grande apaixonado por nossos valores culturais, nossos valores políticos e administrativos, enfim, a verdadeira história de Lagoa de Itaenga que contamos com tanto carinho. Então foi motivado pelo amigo que nós né, não desistimos apesar dos pesares, né? A nossa caminhada nós tivemos várias perseguições, porque quando você defende uma causa que ela não gera, vamos dizer assim, recurso, né, para quem vai se integrar a ela, isso não desperta muito interesse, mas gera uma certa vaidade, uma certa preocupação, né, dos pensamentos não muito ajustados com o dia a dia de uma sociedade sã, que é a nossa sociedade itaenguense. Mas graças a Deus nós vamos levando o barco. E eu fazia aqui, irmão Estênio, a primeira pergunta do programa foi: você sabe quais são as duas mais importantes datas do calendário político-administrativo de Lagoa de Itaenga? Eu falei uma, né? Que é a do aniversário da cidade, que é o 23 de dezembro de 1963. E o senhor sabe me responder qual é a segunda data mais importante do nosso calendário político-administrativo? 31 de maio de 1965. Então, já que o senhor é tão sabido, nos responda por que o nosso boa tarde. Pronto, o senhor fazendo todo esse comentário acerca dessa relação de amizade acima de tudo que temos construído ao longo do tempo, e a essa minha participação no que se refere a buscar entender o que aconteceu ao longo do tempo em Lagoa de Itaenga, se dá pela minha filosofia de vida. Eu entendo que todos nós aqui estamos temporariamente passando. E ao passarmos, é importante que a gente deixe uma marca. E eu sempre me preocupei em contribuir de alguma forma com o bem-estar da minha cidade. Então, eu acredito que todos aqueles que passam no ambiente político, cultural, empresarial, de alguma forma estão colaborando com a sociedade. Pois não. Fazendo assim, essas pessoas um dia vão partir e merecidamente deverão ser lembradas, porque fazem parte da história. Hoje, pela graça de Deus e pelo voto popular, eu estou na função de vice-prefeito do meu município. Isso muito me honra. Pois não. Porque no futuro os meus filhos, que chegarão, se Deus quiser, poderão passar por aqui e ouvir de alguém que o pai contribuiu de alguma maneira com Lagoa de Itaenga. Então não faz sentido eu exercer essa função e fazer isso de toda forma, de qualquer maneira. Eu preciso, em primeiro lugar, me fazer respeitar. Até porque tudo fica documentado. Exatamente. Então, é diante de tudo isso que ao longo do tempo a gente vem sempre debatendo a necessidade de fazer o resgate histórico do município. O senhor conduziu muito bem durante o cinquentenário aquela questão das fotografias. E depois foi feito um documentário acerca dos 50 anos de Lagoa de Itaenga. Depois o senhor escreveu alguns livros, entre eles esse Contando o que Escutei, Mostrando o que Encontrei.
Porque a história de Lagoa de Itaenga não se resume somente de 20 de dezembro de 63 até os dias de hoje. Pois não. Mas muito antes, quando aqui era vila, passou a ser distrito de Paudalho, sob a liderança muito forte da usina Petribu, que inclusive influenciava politicamente. Então há todo um contexto religioso, cultural, político, administrativo, enfim, todos os segmentos. No que se refere a 31 de maio de 1965, eu estava a me lembrar hoje que, embora a Lagoa de Itaenga tenha sido emancipada em 1963, sob a liderança do governador Miguel Arraes, 1964, podemos dizer que foi um período de transição. Transição, temos sempre usado esse termo. Um período de transição do distrito ao município. Pois não. E que culminou nas eleições que resultaram na posse do prefeito eleito Joca Cabeludo, juntamente com a primeira formação da Câmara em 1965. Uhum. Quando nós falamos dessa emancipação de Lagoa de Itaenga e não vivemos aquele contexto social, aí eu chego a imaginar, Emanstênio, pelo carinho que eu tenho de esmiuçar a história, não é? Eu não vivi esse período. E se vivia, eu estava muito jovem, muito jovenzinho, criança ainda. Então não tinha o entendimento, principalmente da questão política, né, que existia naquela época. Aí é quando eu sempre uso um termo que não é um termo bajulativo, vou até usar esse adjetivo, se é que ele existe, mas de verdadeiro reconhecimento que não pode ficar, né, apagado ou esquecido no cantinho da nossa memória, que é contar a história de Lagoa de Itaenga sem trazer para o contexto o valor da família Petribu na nossa formação. Porque se Lagoa de Itaenga ainda hoje sofre algumas perseguições dentro da própria formação política da nossa sociedade, imagine naquela época. Pois muito o bem. que foi Lagoa de Itaenga se erguer naquela época e buscar a sua identidade própria, não é? Criar a sua independência, elegendo o seu primeiro prefeito. Primeiro que você desmembrar um distrito do seu município de origem já é uma tarefa muito difícil. Não é um estalar de dedos, né? Porque para Paudalho seria muito mais importante que Lagoa de Itaenga continuasse vinculada àquela cidade. Mas há uma disputa política também. Há uma influência por parte da usina Petribu sob a liderança de Paulo Cavalcante de Petribu. Há uma influência de lideranças políticas locais da época, como José Coelho, marido de Dona Conceição, uma professora que marcou a educação da nossa cidade. E as pessoas em casa podem estar se perguntando, Estênio com 27 anos, entende essas coisas da história de Lagoa de Itaenga como? Primeiro, sob a orientação do senhor. Depois, que pra gente contar, não precisa necessariamente você ter vivido. Mas você se colocar à disposição para fazer uma pesquisa profunda a respeito do contexto. Inclusive, uma pessoa certa vez disse, Estênio, e o livro sobre a história de Lagoa de Itaenga? E outra que estava do lado falou o seguinte, e Estênio sabe a história de Lagoa de Itaenga com 20 e poucos anos? Estênio viveu a história? Eu disse, não. Mas o senhor com 70 não se colocou à disposição para contar. É verdade. Então, assim, se a gente for esperar que o outro conte, a coisa muitas vezes não vai acontecer. É por isso que o título do livro que eu escrevi primeiro, né? Escrevi só, claro que com a sua contribuição, é evidente. O senhor tem contribuído muito para que a gente possa continuar motivado a contar essa tão valiosa história que é a história de Lagoa de Itaenga, contando o que escutei e mostrando o que encontrei. Mostrando porque é um livro que tem também algumas ilustrações. Inclusive, essa semana ainda, 4 pessoas me pediram, só essa semana. O pessoal está sempre, constantemente, me procurando para querer um exemplar desse livro. E eu não tenho. Mais. Esse aqui é o único que eu tenho para uso próprio. E quando o senhor falou aí, irmão Estênio, que a gente precisa dar valor a essa história e reconhecer esses personagens, a gente vai deixando ao longo do tempo as pessoas mais maduras com relação ao conhecimento dessa história. Todas as vezes que a gente tem a oportunidade, que eu tenho a oportunidade de sentar com o senhor, né, aqui num programa de rádio, e a gente pode ser alcançado por várias pessoas, né, ou alcançar várias pessoas
repercutindo isso. Nós temos a presença de dois José Inácio da Silva no Poder Legislativo e de dois José Coelho, um no Poder Legislativo e o outro que não chegou a ser político, não é? Ele foi político, mas não político de mandato. O senhor teria como esclarecer? Então, como disse, 64, um ano de transição, Isso. inclusive em pleno regime militar. Verdade. Em 1965, o primeiro prefeito eleito, Joca Cabeludo, assume a prefeitura. Naquele momento não existia ainda a figura do vice-prefeito. Do vice-prefeito, verdade. É importante lembrar que o primeiro prefeito nomeado pelo governo do estado em Lagoa de Itaenga foi Eusébio Pereira Lins, seu tio, Uhum. que preparou o território para esse momento democrático que é a eleição. Verdade. 31 de maio de 1965, com todas aquelas figuras eleitas, houve a necessidade de instalar a Câmara Municipal, sob a liderança, como a gente conseguiu identificar nos documentos daquele momento, de José Coelho da Silva. Esse José Coelho é o José Coelho vereador. Exatamente. Não é? Que É eu pai, imaginava o pai de Nivalci. que quando eu li a primeira ata de formação da Câmara, me surpreendi. Eu disse, o marido de Dona Conceição foi o primeiro presidente da Câmara, Não. ainda que interinamente. Aí o senhor disse, não, José Coelho da Silva, nesse contexto, é o ex-vereador Tenteno, pai do ex-presidente da Câmara, Nivalci e José da Silva. E porque ele temporariamente assumiu a presidência? Porque naquele momento ele era o vereador mais velho, era o mais idoso, e coube a ele conduzir a sessão. Então, naquele momento, nós tínhamos essa formação de 1965 a 1970. Albérico Nunes de Melo, Cassimiro Francisco dos Santos, Cassimiro Rosa, José Medeiros e Silva, Zé Medeiros. José Inácio da Silva, Inácio Mandu. Esse daí, o José Inácio da Silva, esposo da ex-secretária de Educação, ex-tesoureira do município, Maria Anunciada, que é homenageada com o nome da escola lá na Vila Boa Esperança, Inácio Mandu. Aí vem o outro José Inácio da Silva, que esse aí é o Inacinho da usina. Não é? José Coelho da Silva, Isso. José Jaime do Rego, Jaime Maguari, Luiz José de Santana o pai de Luiz Isidório, e Severino Corrêa de Lima. Zé Severino Corrêa, Então- tio de Nildo do Cartório. Pois Isso, muito bem. José Corrêa. Então, o primeiro José Inácio é o pai de Moisés Araújo, Isso, Inácio Mandu. isso. O segundo José Inácio, que também fez parte da mesma legislatura, é o Inacinho da Usina, que foi politicamente implantado aqui sob a liderança de Paulo Petribu. Também no grupo Petribu, verdade. Naquele mesmo dia, houve a eleição da presidência da Câmara. E a primeira composição ficou sob a presidência de Albérico Nunes de Melo. A vice-presidência, que era uma função que existia naquela época e hoje não existe mais, foi conduzida por José Medeiros e Silva. O primeiro secretário, José Inácio da Silva, Inácio Mandu. E o segundo secretário, Cassimiro Francisco dos Santos. Vamos voltar aí na formação da Câmara, da primeira Câmara a ser formada. Os primeiros vereadores, foram 9 vereadores. Albérico Nunes de Melo, Cassimiro Francisco dos Santos, José Medeiros e Silva, José Inácio da Silva, Inácio Mandu, José Inácio da Silva, Inacinho da Usina, José Coelho da Silva, Seu Tenteno, José Jaime do Rego, Jaime Maguari, Luiz José de Santana Luiz Isidório, e Severino Corrêa de Lima. Severino Corrêa, seu Bill Corrêa. Agora, com um diferencial. Já na primeira legislatura, 2 suplentes assumiram o cargo de vereador. É porque houve algum evento aí que possibilitou essa convocação dos suplentes. Então, o primeiro suplente a assumir naquele momento foi o vereador Alfredo Francisco. O que motivou? Ficou, olha, no contexto que a gente encontrou, Inacinho da Usina solicitou uma licença de 90 dias 3 meses. para tratar de interesse particular.
Com a ausência dele, o suplente Alfredo Francisco de Santana tomou posse no dia 17 de agosto de 1965. E é bom também, tem um detalhe aí que é bom a gente ressaltar, que essa primeira formação da Câmara, pelo menos a primeira do Poder Legislativo em Lagoa de Itaenga, em 65, não tinha a figura do soldo parlamentar, né? Do pagamento. Era por amor à causa. Era por amor à causa. Então, o segundo vereador suplente a tomar posse Foi João Alfredo. o primeiro foi Alfredo Francisco. O segundo foi Augusto Gomes. Augusto Gomes, irmão de Manuel Gomes. Tio de Hilton Gomes. Pronto. No Isso. dia 10 de fevereiro de 1969, o vereador Inacinho da Usina, mais uma vez, requereu licença por 60 dias para tratamento de saúde. Isso aí. Numa Em legislatura virtude ele disso- tirou 5 meses de licença. Então. Exato. Em virtude disso, Augusto Gomes foi empossado vereador. Então, independente de Alfredo ter ficado 90 e de Augusto ter ficado 60, os dois estão na história como vereador de Como Lagoa de Itaenga. vereadores. Verdade. É interessante que, para a instalação da Câmara, precisa de um regimento interno. Então, a gente conta no livro que no dia 26 de julho de 1965, o presidente Alberto Nunes de Melo criou uma comissão de 3 vereadores, Inácio Mandu, Luiz Isidoro e Inacinho da Usina, ficaram com a responsabilidade de elaborar o primeiro regimento do Poder Que Legislativo. responsabilidade. Certamente eles não aprontaram, não prepararam esse regimento de punho próprio, né? Deve ter sido orientado por técnicos, né? Certamente advogados. Aqui sempre tivemos muita influência aqui de advogados importantes. Paulo Marques sempre estava por aqui e outras figuras importantes da política. O próprio Carlos Lapa também frequentava muito por aqui. Então esse pessoal deve ter sido bem orientado, bem assessorado. E sob a condução também de uma figura que marcou a história da Câmara, que é o Toninho. O primeiro servidor público do município, né? Secretariou ali a Câmara, se aposentou no cargo, depois foi requisitado a voltar a prestar serviço e até os últimos minutos de vida estava ali prestando serviço à comunidade. Sobre essa primeira legislatura, eu gostaria de concluir trazendo o seguinte, que de 1965, de 31 de maio de 1965 a 31 de janeiro de 1970, houveram 3 eleições para a presidência da Câmara. Porque, como disse, o país vivia aquela efervescência, mudanças constantes na legislação, inclusive eleitoral. O município estava se organizando, surgindo pós a emancipação. Então, nada mais justo que tudo buscasse Se acomodando aos poucos. Exatamente. Então, o primeiro presidente foi Alberto Nunes de Melo. O segundo, novamente, Alberto Nunes de Melo reeleito. Já o terceiro foi José Inácio da Silva e Inacinho da Usina. Nesse momento aí, eu quero crer que as articulações levaram a colocar uma pessoa que já fosse aparecendo, não é? Já fosse ganhando mais popularidade, porque ele era muito popular, mas mais para Carpina, mais para os seus colegas de trabalho ali na usina. Ele não era uma pessoa muito conhecida no município, não é? Tanto é que o primeiro vice-prefeito da história de Lagoa de Itaenga foi seu paizinho e ele teve essa figura de ser entrosado, né? De apresentar, vamos dizer, de forma mais popular a candidatura do seu candidato na majoritária, que foi José Inácio da Silva. A gente pode dizer que o fato de Inacinho ter sido naquele momento o presidente da Câmara já foi preparando ele para as eleições de prefeito do município de Lagoa de Itaenga. Como a gente sempre ressalta, sob a liderança de Paulo Petribu. É interessante que daí para frente começa de fato a coisa acontecer. Vem a segunda legislatura de 1970 a 1973, inicialmente no ano de 1973. Entra uma figura, a partir desse momento, muito simbólica na história do Poder Legislativo, que é Joaquim Mandu. E aqui eu gostaria de trazer os nomes daqueles que foram os membros dessa legislatura. Joaquim José da Silva, José Miguel Corrêa, Marcos Pontual de Petribu, Manuel Ferreira de Lira,
Esse aí, pai de Duval, né? Seu Manuel Ferreira, pai do professor Duval Ferreira. Miguel Fortunato da Cruz. Também é muito conhecido, Miguel Milton Fortunato. Severino de Souza. Seu Milton, esposo de Dona Rita, né? Avô de Júnior, policial. Plácido Bernardo da Silva. Seu Plácido, né? Rubens Vivo entre Corrêa nós, de muito Melo. lúcido. Rubens Corrêa de Melo. É interessante que esse Rubens tem agora um sobrinho dele que está na atual legislatura. Quem é o sobrinho dele? Dudu Milóia. Dudu Milóia. Isso. E Severino Bernardo Gomes Filho, Seu que também é outra figura folclórica emblemática. dentro do Poder Legislativo. Uhum. Nesse contexto, por um motivo ou outro, entrou também o suplente, Manuel Justino da Silva, que, segundo o senhor me relatou, é tio de Nira da Bomboniere. Sim. Então, essa foi a formação de 1970 a 1973, sob a liderança do prefeito Inacinho da Usina. Vejam só, nós estamos aqui com 20 minutos aproximadamente de programa, temos 1h55 minutos mais ou menos de programa, e vamos agora na segunda legislatura. Veja o que esse livro tem de história, né? A importância que tem esse livro. Eu não vou aqui lançar uma crítica, não, mas uma observação, como sempre faço, e faço descomprometida de qualquer coisa. Será que a atual legislatura, será que os ex-vereadores já despertaram para a verdadeira importância que tem esse livro? Porque eu, particularmente, mandei para todos os vereadores. Eu não entreguei um livro a cada vereador, mas quem era vereador da época, nós fizemos uma solenidade e entregamos. Hoje a gente pergunta, pode perguntar para os vereadores. É muita ocupação, muito corre-corre no dia a dia e pode passar desapercebido, como tem acontecido, né? Mas sexta-feira não, sábado, dia 31, vai estar acontecendo a segunda data mais importante do calendário histórico de Lagoa de Itaenga e uma data também muito marcante, que são 60 anos de formação do Poder Legislativo de Lagoa de Itaenga, da nossa Câmara Municipal, não é? Ali construída com a força do voto do povo, dos mais diversos segmentos, né? Tem professores, tem agricultores, bem, enfim, ali está expressa a vontade popular, né? Então que isso seja mais valorizado, né? Que essas coisas sejam mais lembradas. O senhor conhece aqui, irmão Estênio, algum prédio, alguma rua, alguma avenida que ressalta a importância dessa data, 31 de maio, Rua 31 de Maio, Avenida 31 de Maio, Prédio 31 de Maio, o senhor conhece? Não, a gente ainda não tem. Inclusive, cabe a sugestão aos atuais vereadores. Então está expresso aqui, bem expresso, né? O porquê essa data não é valorizada. E a gente também precisa entender que o Poder Legislativo tem um papel fundamental no município. Para que o prefeito, juntamente com os secretários, possam trabalhar o orçamento, tem que passar pela Câmara. Pois não. Os projetos precisam ser votados pelo Poder Legislativo. Legislar é também a habilidade de articulação. Quem está lá precisa ter essa desenvoltura. E ao longo do tempo a gente vem percebendo protagonistas nesse processo. E aqui eu poderia fazer menção a alguns nomes, mas para não ser injusto, prefiro silenciar. Mas eu gostaria de trazer aqui, para que a gente possa pautar outro ponto, é a efetivação do primeiro funcionário público. Quem foi que assinou esse termo? Marcos Pontual de Petribu, na presidência da Câmara. O presidente da Câmara. Quem era o servidor? Antônio Pereira Lins, por ter completado mais de 5 anos de trabalho. Esse ato foi publicado no dia 8 de julho de 1970. Então, seu Toninho começou em 1965. Naquela época, a legislação permitia que 5 anos depois o funcionário passasse a ser efetivado. Foi Sem o primeiro concurso, funcionário efetivo normal. de Lagoa de Itaenga. Nessa legislatura, criou-se uma comissão parlamentar, dando abertura a um inquérito contra o prefeito Joca Cabeludo. Então foi uma das primeiras inhanhas, foi um dos primeiros barulhos da história política de Lagoa de Itaenga, a partir do momento que nós passamos a ser município. Mas também tem outro ponto aqui muito importante. Às vezes as pessoas podem ir à Câmara
e observar na parede a foto dos vereadores e achar que aquilo surgiu naturalmente. Foi ideia de alguém que chegou ali e colocou. Foi ideia do vereador Bill Bernardo. Uhum. O vereador Bill Bernardo requereu a Joaquim Mandu que fosse criada uma galeria contendo os retratos dos vereadores. Uhum. É interessante. Muito interessante. Uma outra curiosidade que eu acompanhando, eu passei um período servindo ali na Câmara e teve uma reunião que foi muito curiosa, quando foi colocado em requerimento para que os vereadores comparecessem às sessões elegantemente, não, decentemente vestidos. Eu sei que isso criou um certo tumulto. O que é elegantemente e o que é decentemente? Um vereador dizer, não precisa tanto rigor não, decentemente. Decentemente o cara está lá, organizado, de camisa, camisa de mangas compridas ou manga curta, ele não está, né, desorganizado, mas queria que fosse mais além, que houvesse realmente a figura do paletó e da gravata. A terceira legislatura já traz uma quebra no que era muito tradicional acontecer. Porque a Câmara passa a ter agora a presença de uma mulher no seu recinto. Outro marco da influência política do líder Paulo Petrebu. Exatamente. Inclusive, quem é essa pessoa? Severina Ramos Pessoa da Silva. Dona Silvia está entre nós. Conversamos com ela há algum tempo e ela chegou a nos dizer, eu não queria, mas faltava um nome. E Paulo Petrebu disse Silvia Ramos. E assim ela foi colocada para ser candidata a vereadora. Agora imagina isso há 50 anos atrás, 40 e poucos anos atrás. Dona Silvia sendo eleita parlamentar num ambiente completamente tomado pela força masculina. 100% masculino, não é verdade? José, deixa-me ver aqui a terceira formação. Joaquim José da Silva, Luiz José de Melo, Manuel Ferreira de Lira. Luiz José de Melo, você sabe quem é, né, ouvinte? O ex-vice-prefeito Serrote. Luiz Serrote. Sebastião Maximiliano do Nascimento Filho. João da Mata. Baixinho enfermeiro. Sebastião José dos Santos. Sebastião Menino. Severina Ramos Pessoa da Silva. Dona Silvia. Severino Bernardo Gomes Filho. Bibiu Bernardo. O que foi que aconteceu aqui nesse período? Serrote decidiu renunciar ao mandato. Foi o primeiro, né, a tomar essa atitude. Quando ele renunciou ao mandato, quem assumiu foi João Alfredo da Silva, que inclusive Seu nos Janjão. deixou recentemente. Seu Janjão. Então Janjão foi vereador de Lagoa de Itaenga na condição da renúncia de Serrote. E aqui entra, eu acho que o período mais emblemático da história de Lagoa de Itaenga, que é quando a Câmara decide criar uma comissão processante que resultou na cassação do mandato de seu paizinho. Foi o episódio do seu paizinho. Moisés Barros da Anunciação. Nós tivemos acesso aos documentos da época. Aí, se o senhor me permite, é bom a gente voltar à figura do vice-prefeito, porque foi seu paizinho o primeiro vice-prefeito de Lagoa de Itaenga. Exatamente. Depois foi prefeito com Daniel, vice-prefeito. Também uma indicação política do grupo Petrebu. Pois bem. Então, naquele momento, sob a liderança de Joaquim Mandu, no dia 26 de janeiro de 1976, houve a leitura da denúncia feita pelo ex-vereador Miguel Fortunato da Cruz contra o então prefeito Paizinho. Joaquim Mandu pautou a matéria e a comissão processante foi composta pelos vereadores Manuel Ferreira de Lira, presidente, Sebastião Maximiliano dos Santos Filho, do Nascimento Filho, relator, e Luiz José de Melo, membro. Era o início do histórico processo que resultou na cassação do prefeito Paizinho. Então, a gente traz essa figura de seu Paizinho, que foi, como o senhor disse, o primeiro vice-prefeito da história. Então, para que eu pudesse estar aqui, ele foi o primeiro. E que era uma figura que inicialmente demonstrava ter um alinhamento com a usina Petrebu. Sim, precisava ter para ser o candidato. Mas a gente entende que as articulações dos bastidores provavelmente não ficaram muito boas em favor dele, ao ponto de
no governo do governador Moura Cavalcante, acontecer a nomeação do interventor em Lagoa de Itaenga. Aí antes de a gente chegar ao nome do interventor, é bom ressaltar que o vice-prefeito eleito com paizinho, com Moisés Barros da Anunciação, que foi uma indicação do grupo Petribu, né, a chapa pura, então ele, o que é que resolve? Renunciar. Não é? Daniel Exatamente. José da Silva. Por quê? Porque Daniel tinha um alinhamento com a usina. Uhum. E naquele momento era do interesse político da família Petribu que seu paizinho não continuasse mais no cargo. Uhum. Naquela época havia esse interesse dentro de um alinhamento político do grupo liderado pela usina. Então o que foi que aconteceu? No dia 2 de junho de 1976, às 19 horas, houve uma reunião especial com a finalidade de conhecer os resultados dos exames contábeis, verificação dos documentos nos arquivos da prefeitura e depoimento de pessoas que envolviam todo aquele contexto do processo de cassação de seu paizinho. Ele foi cassado pela Câmara e o governador do estado, Moura Cavalcante, nomeou o interventor. E quem foi o interventor? O capitão Davi Pereira de Menezes. Que ficou por alguns meses na responsabilidade de representar o poder executivo de Lagoa de Itaenga. A partir daí, aconteceu aquilo que de fato concretiza o meu posicionamento. A usina consegue colocar um candidato aqui que era totalmente alinhado com os interesses políticos da família. Quem era o candidato? Antônio Marcelo Lopes. Marcelo Lopes, o nosso Marcelo Lopes está aí vivo, está entre nós. Então assim, seu Daniel poderia ter resistido. Mas ele não resistiu porque fazia parte do grupo político. E ele volta depois como vereador. Na 4ª legislatura, justamente nesse período. 1977 a 1983. Daniel José da Silva, Djalma Pereira da Silva, Joaquim José da Silva, Severino Bernardo Gomes Filho, José Barbosa de Lima, Nego Barbosa, José João Pereira, Isá da Loja, José Raimundo de Lima, Doutor Narciso, Sebastião José dos Santos, Sebastião Menino, Sebastião Maximiliano do Nascimento, Baixinho Enfermeiro. Então, essa é a formação da 4ª legislatura. E é interessante também que na época da campanha de Arraes foi para o exílio, né? Veio o período da redemocratização, e Arraes vem e sai candidato a governador de Pernambuco. E tinha uma música na campanha de Arraes, um jingle político da campanha que dizia: arrasta aí de novo, arrasta aí, o povo quer, o povo faz, o povo vai que vai. Por isso é que Pernambuco vai dar seu voto a Miguel Arraes. Aí entrava uma vinheta dizendo assim: volta Arraes ao Palácio das Princesas, vai entrar pela porta que saiu. Seu paizinho copiava isso aqui, né? Quando ele saiu candidato, né, para voltar à prefeitura, e voltou. E ele dizia que ia voltar pela porta que saiu. É interessante que... Em 82. Até 1977, a Câmara Municipal não tinha ainda o seu patrono. Era apenas Câmara Municipal. Quem tomou a iniciativa? Bill Bernardo. Se a gente analisar direitinho, Bill Bernardo era o vereador da usina. É verdade. Ele era um verdadeiro porta-voz, né? Era a pessoa que talvez naquele momento tivesse mais vínculo com Paulo Petribu. No episódio da indicação do convite da vereadora Dona Silvia, da jovem na época Dona Silvia, como mulher para ser candidata entre os vereadores, uma chapa que era só pessoas do sexo masculino, foi uma ideia de seu Paulo, mas foi um convite através do vereador Bill Bernardo. Que era cunhado dela, de Dona Silvia. Cunhado de Dona Silvia. Então, Bill Bernardo, em 1977, protocolou requerimento que denominava a Câmara Municipal de Lagoa de Itaenga como Casa João Cavalcante de Petribu. E quem foi esse João Cavalcante Petribu? Pai de Paulo Petribu. Foi ele que deu início a esse processo de industrialização que até os dias de hoje perdura na usina, que daqui a alguns anos completará pujante, 300 anos. 300 anos. A usina mais antiga em funcionamento contínuo do mundo. Para ser mais preciso, daqui a 3 anos, né? Exatamente.
Então, eu, trazendo aqui essas memórias das legislaturas dentro do livro, a quinta legislatura foi composta por Antônio Joaquim de Santana, Antônio Domingos, Joaquim José da Silva, Joaquim Manu, João Martiniano de Barros Neto, João da Mata, José Antônio do Nascimento, José Antônio do Nascimento Macedo, Sebastião de Oliveira, Sebastião de Oliveira. Olha vamos concluir. Sebastião José dos Santos, Sebastião Menino, Sebastião Maximiliano do Nascimento Filho, baixinho enfermeiro, Severino Bernardo Gomes Filho, Gil Bernardo, Otacílio Vieira de França. Diácono Otacílio. Essa legislatura era da Câmara pegar fogo. Aí voava faísca aí, viu? Inclusive, é interessante que, assim, nesse momento, Joaquim Mandu, Gil Bernardo e Sebastião Menino já eram os vereadores com o maior número de mandatos. Sim, sim, sim. Eram os veteranos. Exatamente. E nesse período entrou justamente a figura de João da Mata, que, ao que me consta, tinha um temperamento muito tinha forte. Um pavio meio curto. Otacílio não ficava para trás. Otacílio, quem acha que por ser diácono era tranquilão, não foi não, viu? Não foi não, era até muito o dia de hoje o diácono Otacílio é muito ativo. Muito combativo. Naquele momento não era diferente. Ao ponto de a gente conseguir identificar nas atas da Câmara que houve uma eleição em 1987 para a presidência que foi muito cômica. Foi quebrada a urna. Exatamente. Eu queria até ver aqui se eu consigo identificar quem foi a figura que quebrou a urna? Que jogou a urna no chão. Sebastião de Oliveira, não? Não. Quem jogou a urna no chão várias vezes, segundo é o que consta nas atas da Câmara, foi o vereador João da Mata. João da Mata. Eu tinha dúvida, eu estava em dúvida se João da Mata ou Sebastião de Oliveira. Olha, para o senhor ter ideia, foi preciso conter os ânimos com a força policial. Sim, chama a polícia aí que o quebra-quebra aqui tá grande. E a divergência maior era entre Sebastião de Oliveira e Antônio Domingos. Porque Antônio Domingos estava presidindo a sessão, me parece. Exatamente. E naquele momento já havia aquela disputa muito forte entre a Arena e o MDB. E me parece que Antônio Domingos era do MDB. Movimento Democrático Brasileiro e Aliança Renovadora Nacional. Pois muito Arena bem. E MDB. Então, foi uma eleição que Sebastião Menino, ele acabou tendo uma influência muito forte no resultado. Para o senhor ter uma ideia aqui, nessa legislatura, Sebastião Menino conseguiu ser eleito presidente. Então, a Câmara era presidida por Sebastião de Oliveira. Antônio Domingos queria ser presidente, mas em virtude de todo aquele conflito, no final da história, quem ganhou a eleição foi Sebastião Menino. É porque Antônio Domingos, ele sempre foi um cara muito articulador, muito envolvido naquela parte burocrática de formação de partido, de comissões provisórias, do próprio diretório. Então ele era uma figura muito, né, articulada. Mas isso aí não o levou a, pelo menos dessa vez, né? Mas ele chegou a ser presidente. Pronto. Sebastião Menino ganhou a eleição por 5 votos, obtendo uma maioria comparada à chapa de Antônio Domingos, que teve somente 4 votos. O novo chefe do Poder Legislativo pertencia ao MDB, mas para ser eleito presidente, contou com o apoio do PFL. É verdade, isso teve uma repercussão tremenda em Lagoa de Itaenga, tremenda, mas a gente está com pouco tempo, né? E temos muito ainda a dizer, a informar para nossa audiência. Irmã Estênio, se a gente fosse até as 5 da tarde aqui, teríamos... É porque a gente vai seguindo aqui, né? Vai encontrando umas coisas interessantes. E mantendo uma certa sequência, né, exatamente. Nesse período, por exemplo, nós tivemos a posse do primeiro prefeito interino, desde a época que o município passou a ser município, José Medeiros. José Medeiros era o vice de seu paizinho, quando ele retornou, ganhando a eleição contra Dr. João Inácio. E por um momento, seu paizinho precisou se ausentar e Zé Medeiros assumiu a prefeitura. De forma oficial e declarada, nós tivemos 2 figuras, 2 vice-prefeitos que assumiram, né?
que assumiram a prefeitura, se tornaram prefeitos interinos. Foi o Zé Medeiros e depois o Felipe Neri. Exatamente. A sexta legislatura já traz também algumas figuras que nós conhecemos até hoje, como a de Jair Dias de Araújo, Fred, José Pereira, José Antônio do Nascimento, Macedo, José Moreira da Silva, Dedé Moreira, João Martiniano de Barros Neto, João da Mata, Joaquim José da Silva, Joaquim Manu, Luiz José de Santana, Luiz Isidório. Lula Isidoro. Lula Isidório, aí, que foi inclusive o mais votado do pleito. O mais votado do partido dele. Dona Silvia aqui ganha um reforço na bancada feminina, entre a figura de Maria Anunciada da Silva. Isso, primeiro mandato de Maria. Sebastião Maximiliano do Nascimento Filho. Baixinho enfermeiro. E Severino Bernardo Gomes Filho. Um personagem aí que repetiu vários mandatos, teve vários mandatos, foi o Baixinho enfermeiro, viu? Foi vereador por muito tempo. Exatamente. Aqui em Lagoetaenga. Inclusive foi nessa legislatura que Bill Bernardo faleceu e coube a Dedé Moreira como suplente ser efetivado no cargo. Então, a partir desse momento é que a gente vê essa formação. Então, 31 de maio é para ser comemorado. É para ser comemorado porque é a história do Poder Legislativo. E daí para frente, a gente vai encontrando figuras aqui como Geraldino, que foi vereador de 1993 a 96, depois voltou novamente. Clóvis Medeiros, ex-secretário de Finanças, que também foi vereador. Doutora Patrícia, que foi uma figura emblemática. Guerra foi uma figura que se elegeu no grupo de Sebastião Menino, mas que fez uma oposição muito ferrenha. Verdade. A gente encontra aqui no livro muitos conflitos registrados entre doutora Patrícia e Inácio Miguel. Porque Inácio ele representava justamente o para-choque da situação. Exatamente. Nesse período aqui de 97 a 2000, entra também uma figura que até hoje está marcada na história de Lagoetaenga, que é o ex-vereador e ex-prefeito Lamartine Mendes, que teve 4 mandatos de vereador e, através dessas legislaturas, conseguiu chegar ao cargo de prefeito de Lagoetaenga. Então, assim, Moisés, a gente poderia, de fato, passar um bom tempo aqui discutindo, citando, por exemplo, aqui figuras como Tota do Armazém, Dinho do Peixe, Nininho, Orlando, Luiz Pedro, que foi presidente da Câmara 3 vezes. Verdade. Entendeu? Figuras que passaram pelo Poder Legislativo e que deixaram de... Paulo Feliciano foi um grande parlamentar. Eu acho que Paulo, na minha visão... sempre foi um mandato técnico, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Ele tinha uma figura que foi muito oportuna para a história da Câmara. Primeiro que ele é contador, né? Ele tem muita habilidade com essa questão contábil. Exatamente. Era um vereador que tinha conteúdo. Júlio, o filho está dizendo aqui que Paulo Feliciano foi um vereador intelectual. Gostei da... Eu gostava muito assim dos posicionamentos de seu Paulo. E assim, de uma forma geral, para trazer um registro aqui... Felipe, né, que foi também vereador. Felipe, vereadora Betânia Mendes, vereadora Marli de Biró, vereador Inácio Félix, vereador Eronildo, o vereador Alexandre Agripino, que depois acabou sendo vice-prefeito, vereador Beto Agripino, entende? Então são figuras que passaram pelo Poder Legislativo. Agora, na minha visão, como jovem, aos 27 anos, eu acho que a melhor legislatura, dentro daquilo que eu pude acompanhar, foi aquela de 2009 a 2012. O que marcou? O embate entre Lamartine e Dr. Napoleão. Complementado pela participação de Paulo Feliciano, de Orlando. Verdade. Entendeu? Porque naquele momento Lamartine era candidato a prefeito, Dr. Napoleão era candidato a vice-prefeito. Então o embate era bem apimentado. E era algo que me chamava muita atenção, porque eu ia para a Câmara adolescente, aplaudir Lamartine. Todos nós entrávamos naquele momento para assistir quando Lamartine estava falando. Quando Napoleão ia falar, todo mundo saía. E é interessante como a política é dinâmica, porque tempo depois,
Lamartine ganhou a eleição e eu passei a trabalhar com o doutor Napoleão. Mas ainda adolescente, aquele grupo rasteirinho que o pessoal chamava, tinha uma efervescência muito grande que chamava atenção. E ninguém pode negar que na história de Lagoa de Itaenga, o ex-prefeito Lamartine foi um grande orador. Ele conseguia, com o discurso, atrair a atenção das pessoas. Se hoje, em virtude da administração, um ou outro pensa diferente, tudo bem. Mas um eloquente orador. Com a linguagem dele, né, a linguagem popular, falando que o povo entendia, realmente a gente tem que reconhecer que ele podemos dizer que usava bem a tribuna. No discurso ele tinha um polimento dentro daquilo que o pai sempre disse. Agora, de uma forma assim mais formal, não deixando a origem passar despercebida. E o que ele não herdou do pai foi justamente a eloquência, que o pai não era eloquente, né? Sebastião então, digamos era assim, muito tímido. Lamartine era eloquente, mas não era popular. Isso. Sebastião já era extremamente popular. O maior líder popular da política de Lagoa de Itaenga ainda continua sendo Sebastião Menino. Então, assim, eu quero lhe agradecer, pedir desculpa ao povo, assim, pelo tempo que nós passamos aqui. Mas eu acho que é tanta coisa interessante que tem neste material que a gente fez e que foi um material construído sem fazer discriminação a quem quer que seja. Aí nós não estamos falando de Maria nem de José, estamos contando a história. Todos os prefeitos que passaram pelo município, todos os vereadores, tivemos o cuidado de colocar fotografias aqui. Eu até me comprometo publicamente com o povo de Lagoa de Itaenga e com você também, de mais na frente a gente parar, revisar, fazer um material ainda mais trabalhado. Unificar os livros, né? Para que a gente tenha uma só. A história é a mesma, só que contada de formas diferentes, né? Até porque uma se refere ao Poder Legislativo, onde tudo acontece, né? E aqui uma história, contando o que escutei, mostrando o que encontrei, contando a história de Lagoa de Itaenga, do ouvir dizer, não é? Eu digo sempre, viu, Júlio, me desculpe aí, tá estourando aqui um minuto, eu digo sempre que eu sou um cara muito agraciado por Deus, porque faço o que gosto, e tive a oportunidade para aprender um pouco disso, porque eu fui criancinha, brincando no terreiro de senhor José Coelho, que foi administrador do Engenho dos Manos. Moisés, então eu aprendi muito com isso. Eu também quero agradecer pelo convite, cumprimentar o nosso querido presidente Manuel Antônio, que está sendo tolerante conosco aqui no horário, mas eu não poderia encerrar essa minha participação dentro dos 60 anos da história da Câmara Municipal sem trazer aqui a figura de Pedro Epifânio, que foi vereador e presidente da Câmara por 2 vezes. Bem lembrado. E um presidente muito folclórico. A primeira vez que eu fui a Brasília foi na companhia de Pedro. E somente eu posso dizer o quanto foi interessante aquela viagem. Em Brasília. Em Brasília com Pedro Epifânio. Era uma figura que batia naquela tribuna. Se a tribuna tivesse boca, reclamava toda vez. Quebrava copo, rasgava papel, chamava a atenção do povo e conseguiu ser candidato a prefeito, tendo a maior votação naquele momento de uma liderança de oposição. Verdade. Então Pedro está registrado na história de Lagoa de Itaenga. E Estênio também, porque foi assessor parlamentar, chefe do Departamento de Recursos Humanos, assessor do presidente e por essa Câmara, que no dia 31 de maio completa 60 anos, foi empossado vice-prefeito do município. E eu quero deixar aqui de forma pública o que fiz de forma assim reservada ao presidente irmão Ziel. Vamos cuidar da gente valorizar, através de um monumento, de denominar um prédio público importante. Agora não vamos botar também uma data de 31 de maio numa ponta de rua, não entendeu? Lá no finalzinho do bairro, não é? Vamos tornar essa data verdadeiramente lembrada, porque ela é, na minha opinião, e a história mostra que é a segunda data mais importante do nosso calendário. Eu quero mandar um abraço ao nosso presidente e, em nome dele, cumprimentar todos os vereadores do governo e da oposição, sem nenhuma distinção. Respeito cada um deles, apesar parabenizá-los das nossas divergências políticas. Parabenizá-los por fazer parte da Câmara Municipal nesses 60 anos e dizer que certamente o presidente dará atenção
as nossas reivindicações, porque no final das contas é justamente para preservar a história do Legislativo. Misericórdia, tá chegando o presidente, eu vou embora. Um abraço, minha gente, até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, Júlio. ZYX 824, Rádio